Olá, sou eu, a Maria José, e vamos continuar nossa leitura. Dessa vez vamos falar sobre segundo Crônicas 25 e 26. O reinado de Amazias. Amazias vence os Edonitas. Deus repreende Amazias por ser idólatra. Amazias derrotado por Jeoás. A morte de Amazias de Judá, o reinado de Uzias. Uzias é atacado de lepra. Segundo Crônicas 25, era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Joadã, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. Sucedeu que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou a seus servos que mataram o rei seu pai. Porém, não matou os filhos dele, mas fez segundo está escrito no livro da lei, e fez segundo está escrito no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, e nem os filhos pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. Amazias reuniu a Judá e o pôs segundo as casas dos pais, sob capitães de milhares e sob capitães de 100 por todo Judá e Benjamim. E contou de 20 anos para cima e achou deles 300.000 escolhidos que podiam sair à guerra e pelejar e manejar lança e escudo. Também de Israel tomou o soldo de 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Porém, um homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixe ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, os filhos de Efraim. Se quiseres ir, fazei-o assim. Esforça-te para a peleja. Deus, porém, te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei à tropa de Israel? E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor para te dar do que isso. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim para que se fosse ao seu lugar, pelo que se acendeu a sua ira contra Judá, e voltaram para suas casas, ardendo em ira. Esforçou-se, pois, Amazias e conduziu seu povo e foi ao vale do Sal, onde feriu a 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivo 10.000 e os levaram ao cume da rocha e os matando e do mais alto da rocha os lançaram abaixo e todos se despedaçaram. Porém, os homens da tropa de Amazias despediram, pois porque para que não fossem com ele a peleja, deram sobre a cidade de Judá, desde Samaria até Bet-Oron, e feriram dele 3.000 e saquearam um grande despojo. E sucedeu que, depois que Amazias veio da matança dos Edonitas e trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses e prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscaste deuses desse povo, os quais não livraram o seu próprio povo da tua mão? E sucedeu que, falando ele ao rei, esse lhe respondeu: puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, porque haveria de ser ferido.
Então parou o profeta e disse: Bem, vejo que eu já que já, que já Deus liberou destruir-te, porquanto fizeste isso e não desse ouvido ao meu conselho. E tendo tomado conselho, Amazias, rei de Judá, mandou dizer a Joás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel: Vem, vejamos-nos face a face. Porém, Jeoás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: O cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que está no Líbano: Dá tua filha por mulher a meu filho. Porém, os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: Eis que tenho ferido os edomitas, e elevou-se a teu coração para te gloriares. Agora, pois, fica em tua casa, porque te entremeterias no mal, para caíres tu e Judá contigo. Porém, Amazias não lhe deu ouvido, porque isto vinha de Deus, para entregá-lo nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. E Jeoás, rei de Israel, subiu, e ele e Amazia, rei de Judá, viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para a sua terra. E Jeoás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Jeoacás, em Bet-Seme, e o trouxe a Jerusalém, e derrubou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Também tomou todo o ouro e prata, todos os utensílios que se acharam na casa de Deus, com Obed-edom e os tesouros da casa do rei, e os reféns, e voltou para Samaria. E viveu Amazia, filho de Joá, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Quando, ao mais dos atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, eis que porventura não estão escritos no livro do rei de Judá e de Israel, desde o tempo em que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Israel, porém ele fugiu para Laquis, mas perseguiram-no até Laquis e o mataram ali, e trouxeram-no sobre o cavalo e o sepultaram-no com seus pais na cidade de Judá. Segundo Crônica 26. Então todo o povo tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. E esse edificou a Elote e restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jecolia, de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai, porque deu-se a busca a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabne, e o muro de Asdote, e edificou cidades em Asdote, entre os filhos, entre os filisteus. E Deus o ajuntou contra os filisteus, contra os árabes que habitavam em Gurbal, e contra os meunitas. E os amonitas
deram presente a Uzias e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina e a porta do vale, e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto no vale como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros no monte e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros na guerra, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da resenha feita por mão de Jeiel, o escrivão, e Maazéias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos capitães do rei. O total do chefe dos pais valentes eram de 2.600. E debaixo das suas ordens havia um exército de guerreiros de 307.500 homens, que faziam guerra com força belicosa para ajudar ao rei contra os inimigos. E preparou Uzias para todo o exército, escudo, lança, capacete, couraça e arco, e até fundas para atirar pedras. Também fez em Jerusalém máquina da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos para atirar em flecha e grandes pedras, e propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se fortificou. Mas, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração até que se corrompeu e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e ele, 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, resistiram ao rei Uzias. Eles disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas o sacerdote, filho de Arão, que são consagrados para queimar o incenso, sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para honrar tua da parte do Senhor. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois, contra o sacerdote, a lepra lhe saiu à testa perante o sacerdote na casa do Senhor, junto ao altar dos incensos. Então o sumo sacerdote Azaria olhou para ele, como também todos os sacerdotes, eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa ao sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto mais os atos de Uzias, tanto os primeiros e os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais e o sepultaram com ele no campo do sepulcro, que era dos reis que se puseram, que se,